Após a derrota do São Paulo por 2-1 para o Vasco no último domingo, o diretor de futebol Raí comentou brevemente sobre a partida do São Paulo. O executivo acredita que o time criou chances o suficiente para sair com resultado melhor de São Januário. O São Paulo, antes da pandemia, vinha bem em uma crescente. Na volta, ainda não conseguimos impor o nosso jogo. Recebemos um golpe duríssimo que foi a eliminação contra o Mirassol. Agora, no Brasileirão, nós temos que transformar o volume que tivemos hoje, que foi muito mais parecido com o que tínhamos antes da pandemia, em resultado, afirmou. Raí também reclamou da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. O jogador de São Paulo não compreendeu porque o juiz não acrescentou minutos nos descontos após Reinaldo bater 2 vezes o pênalti. Não foi por causa do juiz que perdemos o jogo, nós tivemos o volume, faltou definir melhor. A gente estava merecendo, mais óbvio que tinha alguns erros da arbitragem, principalmente no final. Nos descontos ficou escancarado que tinha mais tempo e o jogo acabou antes da hora, finalizou. O São Paulo foi derrotado por 2-1 pelo Vasco em São Januário e viu a pressão aumentar novamente. Além dos jogadores, Diniz é cobrado por melhores resultados desde o reinício do futebol após a paralisação. Após a partida, muitos torcedores foram às redes sociais pedir a demissão do treinador. Apesar das cobranças, Diniz garante que não se sente ameaçado pelos pedidos da torcida. O técnico acredita que é um processo natural do futebol. Não é uma coisa que preocupa, é algo que faz parte do mundo do futebol. Quando você está em um grande clube como o São Paulo e o resultado não vem, esse tipo de assunto é corriqueiro. A gente tem que ter a cabeça no lugar e buscar fazer o melhor para o São Paulo. Melhorar o time constantemente para que os resultados positivos venham e a gente consiga dar alegria para a torcida, afirmou. Mesmo com o revés, Diniz acredita que o São Paulo teve um bom desempenho em São Januário em relação aos últimos jogos. O treinador enxerga uma evolução no time. O time teve um bom rendimento, a gente conseguiu pressionar muito o Vasco no primeiro tempo. No segundo tempo também, em boa parte, tivemos chances para matar, acabou sendo um placar desfavorável no segundo tempo e não conseguimos reverter. É muito importante a gente conseguir resultados. Hoje teve uma melhora no rendimento, mas ela precisa ser acompanhada de resultados. A gente não jogou bem tecnicamente contra o Fortaleza, mas conseguimos ser sólidos na defesa. É importante a gente melhorar nosso desempenho, mas com resultados, finalizou Diniz. O São Paulo amarga mais um capítulo turbulento de sua recente história. Revoltados com o sucesso da equipe nos últimos anos, torcedores fizeram, na noite do último domingo, um protesto no retorno da delegação após a derrota para o Vasco pelo Brasileirão. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível perceber a revolta da torcida, principalmente com o diretor executivo Raí e o técnico Diniz. Toda a confusão ocorreu no aeroporto de Guarulhos e a polícia foi chamada para escoltar o ônibus com a delegação do São Paulo. Confira.
O São Paulo foi derrotado pelo Vasco. Apesar disso, o Volpi acredita que o São Paulo fez sua melhor apresentação desde o retorno do futebol após a paralisação. Dos 4 jogos, acredito que esse foi o melhor em relação àquilo que a gente trabalha. A gente tem evoluído, mas sempre frisando que no futebol existe uma pressão por resultados. Então, além de jogar bem, nós teremos que conseguir uma sequência boa de resultados. O Brasileirão exige uma sequência de resultados positivos, e isso que vamos buscar. Seguir com o nosso modelo de jogo de atuar bem e ser dominante buscando o resultado. Futebol às vezes é engraçado. A gente jogou melhor hoje do que contra o Fortaleza. Infelizmente, não conseguimos sair com a vitória. Agora é erguer a cabeça para o jogo contra o Bahia, porque não temos mais tempo para ficar se lamentando. A gente precisa dessa vitória, disse Volpi. O goleiro não escondeu a frustração após o revés contra o Vasco. É frustrante, mas não dá tempo de ficar remoendo essa derrota de hoje. É trabalhar e ajustar os pontos que fomos falhos como equipe para na quinta fazermos um grande jogo e voltarmos a vencer no Brasileirão, finalizou Volpi.